Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação. Eu sou Reinaldo Passadori, especialista em comunicação e CEO da Passadori, uma empresa que ajuda as pessoas no desenvolvimento da sua habilidade de comunicação. O tema que eu escolhi hoje é falar um pouquinho sobre storytelling, a importância da contação de histórias, o quão é rica quando uma pessoa começa a contar as suas histórias, envolver as pessoas por meio das metáforas, dos exemplos, das ilustrações que são utilizadas para rechear uma informação, para sedimentar um conhecimento, para, enfim, é como se a história, é como se fosse um instrumento para abrir a cabeça das pessoas e lá dentro da cabeça das pessoas enfiar, introjetar um recurso valioso, como se fosse um quadro pintado de forma multicolorida, e as pessoas acabam entendendo com muito mais facilidade, porque a contação de histórias é, ao longo da nossa vida, um processo bastante interessante na nossa educação, na nossa formação. Se você fizer uma retrospectiva, vai verificar desde os tempos, quando você fez lá o primeiro ensino fundamental 1, no caso das pessoas um pouquinho mais experientes, primário, depois ginásio, depois colégio, né? E hoje fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e assim por diante. Mas lá atrás, você então no processo de alfabetização, tinha lá as suas cartilhas, os exemplos, e a professora então fazia uma analogia, por exemplo, da abelha com a letra A abelha, depois B de barriga, então o Bzinho ali, C de um cachorro, então aquele Czinho como se fosse o rabinho do cachorro. E assim ao longo da história da humanidade, nós fomos coordenados, fomos ensinados, fomos motivados, inspirados por histórias. Se você observar bem, toda a estrutura básica das filosofias, das religiões, das linhas de pensamento mais tradicionais, são histórias que foram compartilhadas ao longo do tempo. Desde os nossos primatas, né, das pessoas, nossos antepassados, no entorno da fogueira, contando as histórias dos problemas que passaram para enfrentar certas feras, a sobrevivência, o trabalho assim, os ensinamentos foram compartilhados ao longo do tempo por meio das histórias. Por isso é que eu quero então utilizar algumas histórias que têm a ver com algum conhecimento que já utilizei em alguma palestra para você então perceber e até quem sabe viajar junto nessas histórias para entender e perceber como é que elas nos levam na linha de pensamento, nos fazem pensar, nos fazem mais do que isso, imaginar e criar de acordo com o nosso próprio referencial e com a nossa experiência de vida, as nossas próprias ideias e tirar as nossas próprias conclusões. Existe uma história atribuída primeiramente a um mestre chinês. Imagina esse mestre chinês, convida o seu discípulo, tinha lá o mestre, tinha os seus vários alunos, tinha lá o seu discípulo, e era um aluno disperso, um aluno que não prestava atenção, um aluno, enfim, daqueles alunos normais, né, que não estão tão envolvidos com o ensino. E o mestre, então, resolve convidá-lo para tomar chá em sua casa. Claro, o aluno até surpreso, fica feliz com o convite, imagine ser convidado pelo mestre para tomar chá em sua casa. E assim, então, no dia e horário combinado, chega lá o discípulo todo arrumadinho, né, todo preparado para visitar o mestre, para tomar chá na casa do mestre. E chegando lá, o mestre o recebe muito bem, bem-vindo, enfim, o acolhe, e vão lá conversando assim, põe lá no espaço adequado, e o mestre então vai preparar o chá. Daqui a pouco chega o mestre, tem umas xícaras sobre a mesa, então coloca a xícara sobre a mesa e traz um bule de chá, já com o chá pronto e feito, quentinho, e começa a despejar o chá na xícara. E assim vai enchendo, e quando a xícara já está cheia, ao invés do mestre parar de despejar o chá na xícara, ele continua. Então coloca mais chá ainda. E aquela situação fica desagradável, né? Porque o discípulo vendo tudo aquilo acontecendo, aquela situação meio esquisita, né? O mestre, será que ele não está vendo o que está fazendo? E o mestre despejando, e o chá se espalha sobre a mesa, começa a cair no chão. Até que então o discípulo fala, mestre, olha, o que está acontecendo? O senhor está derrubando o chá, a xícara já está cheia. E tudo que o senhor está jogando aí está desperdiçando, está sendo desperdiçado. E o mestre então
coloca o bule sobre a mesa, dirige-se ao discípulo e fala assim: como você está observando, tudo aquilo que eu tento colocar a mais daquilo que já está na xícara, já está cheia, é desperdiçado. Da mesma maneira, quando você vem para as minhas aulas, quando você vem já com a sua cabeça totalmente cheia daquilo que ela tem naturalmente, não abre espaço para coisas novas que podem ou poderiam acontecer. Por isso, essa é uma ilustração bastante interessante para você então saber que quando você vem para as minhas aulas, é importante você deixar o espaço vazio para que, como é exemplo da xícara, você possa conter e receber mais chá. E assim, claro, depois o mestre ele soube levar em consideração, brincou, etc. Mas, sem dúvida alguma, a partir desse dia, o discípulo começou a prestar mais atenção, ele já não tinha tantos estímulos diversos para não estar ligado, focado naquilo que o mestre tinha para ensinar. Uma história dessas tão bonita, mas também nos faz pensar em relação a isso. Quando estamos entrando num projeto, num processo, qualquer que seja ele, se já estamos com a nossa cabeça cheia de conceitos, preconceitos, ideias, nós não vamos ouvir ou aceitar aquilo que muitas vezes pode fazer toda uma diferença na nossa vida. Daí a importância dessa pequena história, só como metáfora do fator da importância do foco, da atenção, deixarmos espaços vazios para serem preenchidos com alguma coisa que está por vir. Essa é uma história que eu gosto muito, mas tem uma outra também atribuída a um mestre chinês. Mestres, eles são mestres chineses, tem muitas histórias. Ao longo desse tempo, assim, eu colecionei muitas histórias, muitas eu aprendi, muitas eu vivenciei, mas as histórias, elas dão assim todo um teor, porque hoje nós temos uma matéria fantástica chamada storytelling, né? Ela sempre foi, naturalmente, não com esse nome tão bonito, storytelling, que é a contação de histórias, mas sempre utilizamos metáforas, exemplos, assim, ao longo da nossa história de desenvolvimento. Nós sempre focamos a nossa própria educação, formação e desenvolvimento por meio das histórias. História das fadas, dos leões, dos dragões, e assim, ao longo de tantos filmes, vídeos, livros que contêm as suas histórias, nós vamos formatando os nossos pensamentos, criando os nossos próprios conceitos, definindo as nossas crenças e assim estabelecendo os nossos paradigmas, os nossos padrões do que é certo, do que é errado, dos nossos conceitos, também daquilo que nós adotamos para a nossa própria vida. Veja só como é importante a utilização de histórias. Mas falando então da outra história do mestre chinês, temos o mestre que então chega assim para todos os seus discípulos e define uma atividade que eles teriam que fazer no fim de semana. Era no fim de semana, eles iam para a casa deles no final de semana e o mestre faz a seguinte proposta: nesse final de semana, vocês têm uma tarefa para fazer. Vocês vão chegar em casa, nas suas coisas, nos seus guardados, enfim, nos seus armários, e vão tirar tudo que vocês têm dos seus armários, roupas, objetos, tudo aquilo que vocês têm. Vão deixar os seus armários vazios. E depois vão pegar cada uma dessas peças que você retirou do armário e vai analisar se aquela peça ainda tem algum sentido você preservar. Roupas, por exemplo, que você já não usa há um tempo, por exemplo, um ano ou tantos meses, roupas que não te servem mais. Então, se não te serve mais, se você já não utiliza, por que elas deveriam voltar para o armário? Então, o discípulo deveria separar todas essas peças que não têm mais sentido, não têm mais significado. Objetos, aquela lembrança, aquele, enfim, brinquedo, sei lá, alguma coisa que o discípulo tinha guardado no armário, tem sentido? Tem uma lembrança ainda, tem um valor sentimental, alguma coisa que vale a pena ser preservado? Se não, o jovem deveria separar isso e a partir dali, enfim, depois aí ele vai ter que se desfazer disso, mas então deveria separar nesse momento. E assim, cada discípulo deveria pegar todos os seus objetos e verificar e só guardar de fato aqueles que ainda serviam, aqueles que tinham alguma utilidade e de alguma forma aqueles que ainda tinham uma preservação, de uma lembrança boa, de alguma coisa que trouxesse ali alguma coisa útil e interessante para o discípulo. E aí depois, então, na sequência, o discípulo deveria se desfazer, dar, doar, vender, entregar, jogar fora, não importa, queimar. O aluno tinha que se desfazer de tudo aquilo que tinha sido separado do armário e não voltou para o armário, porque certamente não tinha mais significado manter. E depois, então, na segunda-feira, retornando, todos fizeram a lição, fizemos, o que aconteceu? Poxa, foi difícil abrir mão, coisas que eram importantes, então tá. E o mestre diz assim o seguinte: como você pode observar, se os nossos armários estão carregados de coisas que não tem mais sentido preservar, como é que nós vamos abrir espaços nas nossas cabeças, nas nossas mentes, para as coisas novas que estão por vir?
Porque se eu estou novamente com a minha mente cheia de coisas, de conceitos, de objetos, de coisas que não servem mais, são lixos que eu carrego ao longo do tempo, como é que eu vou abrir espaços para coisas novas que podem acontecer? E a vida não é do passado, nem do futuro. A vida acontece no exato momento, que é esse momento no qual nós estamos vivendo agora. Daí a importância de termos a coragem de nos desfazermos daquilo que não tem mais sentido para nós preservarmos. E deixarmos assim, na dinâmica do mundo e do jogo da vida, todas as possibilidades de coisas novas que poderão ser acrescentadas e trazidas, para que dela nós possamos tirar algum proveito e, novamente, utilizar essas coisas boas e positivas e produtivas para uma vida melhor, para a nossa própria existência como pessoas, e até como também para o nosso trabalho. Gosto dessa história, eu acho que é uma história muito legal, e a gente viaja nessa história, na verdade, a gente acompanha essa linha de pensamento, vai junto, vê o mestre lá dando a ordem, os alunos pegando aquele material, tirando dos seus armários, nós imaginamos como é que é esse armário, e depois assim jogar fora, né? E depois a analogia que isso é feito em relação à nossa própria vida, em relação ao nosso processo de aprendizagem. Muito legal. Tem uma outra história, já que estamos aqui contando alguns exemplos dessas histórias, uma que eu particularmente gosto muito, e essa é uma experiência própria. Eu tive a oportunidade de viajar umas 10 vezes para os Estados Unidos para participar dos eventos, antiga ASTD, depois virou ATD, que é o maior evento de treinamento do mundo, onde se reúnem pessoas do mundo inteiro, e normalmente numa cidade dos Estados Unidos, todo ano acontece, são reunidos esses profissionais todos, com palestras, com dinâmicas, com uma feira maravilhosa, enfim, com recursos de treinamento, para que as empresas e pessoas que lidam com treinamento e desenvolvimento de pessoas possam estar conectadas, sintonizadas, plugadas com aquilo que há de mais moderno, aquilo que há de mais novo no mundo, relacionados a isso. Então, muitos livros foram comprados, trazidos, e principalmente nas palestras que vamos lá assistir. E muito bem, numa dessas viagens foi para Dallas, no Texas. Então, me programei para ir, me organizei, fui lá fazer a viagem para Dallas, no Texas, para assistir a esse evento, participar desse congresso da ATD. Só que no voo que saiu de Guarulhos, aqui em São Paulo, primeiro ia fazer escala em Miami, depois de Miami iria para Dallas. Então tem uma escala em Miami. E assim foi no voo da American Airlines, quando estávamos então ali depois do Caribe, naquela região. E depois de mais ou menos uns 20 minutos, assim, do mar adentro, depois da América Central, indo já na direção de Miami. E aí, num certo momento, voo tranquilo, daí a pouco sossegado. Só que num determinado instante, veio lá uma mensagem do piloto, né, do comandante da aeronave. E dizendo lá em inglês, uma coisa meio apressada, nem entendi direito, depois teve uma tradução até de uma brasileira, uma aeromoça, dizendo alguma coisa meio nervosa, só assim, senhores passageiros, o assento é flutuante, estamos numa situação, não sei o quê. E eu falei, nossa, né? Aí o pessoal já começou a ficar meio apreensivo, e ela começou a falar que existia uma situação de risco, alguma coisa. E nessa hora, então, o que aconteceu? O avião, ele virou, mas virou assim, começou a virar de rota, assim, como fazendo um retorno, né? Virando 180 graus, mas virou assim quase que de lado, né? E também nessa altura, nesse momento, foi descendo, começou a descer. Falei que todo mundo naquela hora, naquele momento, começaram a cair as máscaras, né? De oxigênio, cada um pondo a máscara. E aí um grita lá no meio de todo mundo, meu Deus, vamos morrer naquele momento. Nossa, só de lembrar fico assim, né? Novamente com aquela sensação que não foi certamente muito agradável. Porque na iminência de morte, todo mundo naquele momento, meu bem, me perdoa. E um começa a gritar, outro começa a rezar, Pai nosso que estás no céu, meu Deus. E eu falei, caramba, e eu ali naquela, não, aqui eu vou, eu segurei na cadeira, ali na poltrona, me agarrei nos braços da poltrona e vou segurar, não, vai passar. E essa situação muito difícil. Eu vou dizer uma coisa, quem não chorou naquela hora e ficou de boa assim, não existe. Naquela hora é um momento crucial, um momento tão complicado, naquele momento onde as pessoas gritando, um chorando alto, e agora, meu Deus, vamos morrer, pronto. Mesmo que uma pessoa quisesse manter o controle emocional ali naquela hora, foi uma coisa muito complicada. E assim o avião foi descendo, claro que parece que o nariz ficou entupido, aquela dor até interna assim, em função da diminuição de pressão, aquele momento de todo mundo ali apavorado, e assim o avião ficou perto da água. Eu estava na janela olhando assim para o mar, assim, falei, meu Deus, será que a gente vai cair agora, né? E um avião assim, talvez lá de 10 mil metros de altura, ficou talvez uns 400, 500 metros perto assim do mar, e parecia que com a mão encostava ao mar.
dava para encostar no mar, para você ter uma ideia assim dessa. E assim veio, e foram assim, vários minutos, né? Começou a aparecer um cheiro assim no ambiente, uma coisa meio queimada, assim, falei, nossa, a coisa é feia, e aquele momento, aquela situação, todo mundo ali naquele momento tão angustiante. Mas naquele momento, de tão crucial, tão difícil, eu comecei, como se assim, fizesse uma retrospectiva, como se a vida passasse assim, em poucos segundos, em uma vida inteira sendo repassada assim naquele momento. O que eu estou fazendo na minha vida, né? Estou indo trabalhar, estudando, eu sempre fui muito esforçado, dedicado, tão focado no trabalho, aquela coisa assim, tão duro até comigo mesmo, né? E comecei a pensar na minha vida, puxa vida, Deus, caramba, se tiver a chance de continuar, cara, eu vou melhorar de vida, fazer as coisas que eu poderia fazer. Às vezes, assim, então, trabalho, intensidade, até a maneira, às vezes, de lidar com as pessoas um pouco dura. E falei, nossa, como se nessa retrospectiva eu fizesse uma passada das coisas boas que eu conquistei, construí, e também de pontos, né, da minha vida, que trabalha demais, talvez não tirar as férias, ou não conviver com os filhos, com a família. Então, assim, foram talvez 15, 20 minutos, mais ou menos esse tempo. O avião foi, assim, o avião veio pertinho, assim, de repente, aí ele vem, a gente vê pela janela assim, que chegou na terra, né, de repente ele pousa, gerando assim para todo mundo, assim, pessoas se abraçando, nossa, sobrevivemos dessa, passamos dessa, tal. Realmente foram momentos assim, muito difíceis e foi uma situação muito complicada para todo mundo, em especial, claro, para mim, porque eu estava lá. Porque imaginei, agora vou morrer, né? Vamos morrer, todos nós vamos morrer, como acontece em acidentes de avião. Bom, como podem observar, eu estou aqui falando com vocês, sobrevivi, claro. Mas sobrevivi com uma nova perspectiva de vida. De que, poxa vida, eu era tão duro, trabalhava demais, não tirava férias, fins de semana muitas vezes trabalhando, e percebi que eu poderia dar um pouquinho mais de qualidade na minha própria vida. E assim eu mudei alguns comportamentos. Comecei a dar mais tempo para conviver com os meus filhos, dar mais atenção a eles, acompanhá-los um pouquinho mais na escola, nos momentos dele. Da minha esposa também, tive a oportunidade, né, de encontrar talvez uma mulher que estava lá meio quieta, e a gente começou a conviver um pouquinho melhor, comecei a conversar mais, a passear mais, a sair mais. E assim, nas próprias pessoas dos meus relacionamentos, né, que tão exigente que eu era comigo, era também com as outras pessoas, comecei a ter uma flexibilidade maior, aceitar as pessoas como são, não como gostaria que elas fossem. E confesso para você que a minha vida mudou a partir daquela experiência. E assim foi. Depois dormimos na noite lá, foi na região do Caribe, e passamos a noite lá. No dia seguinte nós pegamos um outro voo e continuamos a nossa viagem para o destino que a gente tinha. Fomos lá para o Texas, participei lá do seminário e tal. Mas, cara, eu nunca me esqueci dessa experiência e o quão ela foi útil para eu poder processar mudanças significativas na minha vida. Muito bem. O que eu proponho com essa reflexão é que nós não precisamos passar por um perrengue, por uma situação tão complicada como essa, como algumas pessoas passam por um infarto, ou um acidente, uma situação muito complicada, ou perder alguém da família com Covid, ou sei lá, quaisquer que sejam as experiências de cada um. Nós não precisamos passar por experiências tão complicadas para mudarmos a nossa vida, para encontrarmos assim caminhos para a gente ter um padrão de qualidade, uma qualidade melhor naquilo que nós fazemos. E porque às vezes a gente passa tão depressa e não valoriza as pequenas coisas, né, que são tão importantes. E uma outra coisa que passei a adotar desde aquele momento foi todos os dias. Claro que às vezes eu até esqueço, mas normalmente assim, todos os dias tenho como ser quase que uma obrigação comigo mesmo, passou a ser um hábito e certamente bastante salutar. Agradecer. Agradecer por coisas que aconteceram comigo durante o dia. Que pode ser coisas simples, como assim, poxa, agradeço Deus pelo céu maravilhoso que eu vi na parte da manhã, e esse ar gostoso que eu estou respirando, ou a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com você. Ou seja, coisas simples, um assunto que eu tratei, um cliente que me atendeu bem, um fechamento de um negócio, ou uma coisa qualquer que tenha acontecido. Adotei, então, o hábito da gratidão. Agradecer pela graça da vida e pelas coisas todas que acontecem, os pequenos milagres que acontecem diariamente comigo e certamente acontecem com todos nós. Então, proponho que você, a partir dessas pequenas histórias, e eu vejo como elas são importantes, ricas, né? Porque duvido que você não tenha viajado comigo nessa viagem que eu fiz, nessa dificuldade pela qual eu passei,
e o quão isso pode ser útil quando a gente então utiliza as pequenas histórias para a nossa vida, para que a nossa vida possa ser cada vez melhor, com outro padrão de consciência e obviamente com mais qualidade. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse trabalho que eu fiz hoje, desse compartilhamento desse programa, né, na comunicação executiva, e que sirva talvez para você perceber o quão importante é você contar as suas próprias histórias ou ter sempre histórias boas para contar, para reforçar significativamente o impacto que você vai gerar a partir da sua fala. Isso se chama storytelling. Um abraço e até o nosso próximo programa. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.